Cristãos, segundo o livro de Tiago. Pode passar para o primeiro, Sérgio. Constante. Você pode abrir comigo o livro no capítulo 1, versículo 6. Primeira coisa que eu acho fundamental na vida de um cristão, e aqui, segundo o livro de Tiago, é ser constante. 1 Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, do 6 ao 8. Hoje, ama Jesus, está feliz, está empolgado. Amanhã, segunda-feira, não lembra mais de hoje, está triste, não sabe por quê. Pessoas inconstantes, como a onda no mar, vai, quebra, vem e volta. Max Lucado escreveu uma vez sobre o autor Lloyd Douglas, que ele estava na faculdade e ele morava numa pensão. E nessa pensão tinha um professor de música. E aí todo dia ele chegava na pensão, né, vinha da faculdade, chegava na pensão, colocava a cabeça na janela e perguntava para o professor de música: então, qual é a boa notícia de hoje? E o professor de música pegava um diapasão, que é aquele negocinho de ferro que você bate e ele dá uma nota. Então o professor de música pegava, batia na cadeira e falava: esse é o dó. Ele foi o dó ontem, é o dó hoje, vai ser o dó amanhã. Daqui a 1000 anos, ele continuará sendo o dó. O piano da sala está afinado em lá, o tenor do andar de cima canta em bemol, mas esse aqui é o dó. E isso, às vezes na nossa vida, nos nossos momentos de alegria e tristeza, o que a gente precisa é de um dó. Algo que não varie, algo que ontem, hoje e amanhã seja ele. E a Bíblia nos fala que nós temos um pastor, em Salmos 23, que ele não varia. Você pode, no mesmo livro aqui de Tiago, no 17 e no 18, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de sua criatura. Ele é o seu dó. Ele não varia. Faça chuva, faça sol, no domingo antes de vir para o culto, ele continua sendo ele. Você triste, você feliz, ele continua sendo Deus. Ele precisa ser o nosso dó. E você, como cristão, tenha isso sempre em mente. Às vezes a gente vai se desanimar, às vezes a gente vai perder o brilho dos olhos, mas que a gente possa trazer isso à memória. Porque às vezes, aqui a gente fez uma fila, né? Quem está precisando, a igreja toda entrando na fila. Porque é assim, né? Bem-vindo à terra, né? A gente tem nossos momentos de dificuldade, mas que nesses momentos a gente não seja assim constante. Eu entrei na fila, né? Então, aí a gente vai passando por uns momentos na vida e a nossa fé começa a entrar em dúvida e aí a gente não sabe mais aquilo. A semana passada, o pai divulgou, que falou aqui, né? A minha irmã perdeu uma bagagem no aeroporto de São Paulo. Ele estava indo viajar. Eu contei nos jovens tudo. Aquilo lá, a vida, né? Já estava nos seus altos e baixos. Aquilo lá, eu sou irmão, então irmão nunca sofre tanto pelo outro irmão. Mas quando eu olhei meu pai estava sofrendo tanto com aquilo ali. Eu vi a dor nos olhos dele, assim, e aquilo começou a mexer comigo. E naquele dia, foi onde minha fé foi abalada. É uma coisa, né? Eu sou um garoto jovem, falar que a minha fé é abalada até, né? Minha fé foi abalada. Mas foi uma coisa tão boba. Aquilo ali, eu comecei a questionar, assim, Deus, o que tu quer, né? Pô, eles trabalharam, eles, né,
fizeram lá, se esforçaram tanto para viajar, aí chega agora, eles perdem a bagagem. E aí eu fiz um estudo naquela tarde sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus nas coisas. Eu queria uma resposta. Eu fiquei atrás, qual é, e o que foi. Foi bem interessante, um estudo bacana. Você começa a ver o que é o propósito de Deus aqui. Tem coisas que não são propósito de Deus, né? Existem coisas que vão além, porque a Bíblia fala que há tempo para todo o propósito dele. Mas não diz que há tempo que tudo é propósito. Mas para os propósitos dele sempre há tempo. E aí, naquela dúvida, e eu questionando Deus, e eu, qual é Deus? E alguns versículos que vinham na mente, que todas as coisas aconteciam para o bem daqueles que amam a Deus, e aquilo lá, e me batendo a tarde inteira, e o meu coração desfalecendo. E aí, à noite, chega a notícia de um pastor lá em São Paulo, que achou a mala com todos os documentos, todo o dinheiro e tudo dentro. E aí, eu olhei para Deus assim e falei, desculpa aí. Perdão, Deus, porque eu não esperei uma tarde. Se eu ficasse quieto uma tarde, talvez eu não tivesse questionado ele. Ainda bem que Deus não se ofende, ainda bem que Deus não fica magoado. Ainda bem que Ele me ama mesmo com com o meu erro. Mas ser constante, gente, é fundamental. Hoje a gente teve um período maravilhoso aqui. Amanhã isso tem que continuar em você. Amém? Que domingo que vem a gente ainda esteja nesse mover. Pode passar, Sérgio. Conhecedor e cumpridor da palavra. Tiago 1, 21 a 25. Ainda em Tiago 1. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Amém? Que a gente seja conhecedor e cumpridor da palavra. Ontem, nos jovens, a gente teve a Game Night. Nome muito bonito para a tradução livre, que foi a noite de jogos. E a gente tinha várias tarefas, tinha corrida de skate, patinete, pula-corda, mas entre cada tarefa existia perguntas e respostas. 2 perguntas sobre conhecimentos gerais e 2 perguntas sobre a Bíblia. E eu não sei se na época a gente era melhor, mas foi meio assustador. Vamos fazer um teste rápido. Perguntas de ontem. A quantos graus Celsius a água ferve? 100. Alguém falou. 100 graus Celsius a água ferve. Acertaram rápido. Quais são os livros do Pentateuco? Pastor Silvio não vale? Talvez a gente nunca ouviu o Pentateuco na vida. Olha, o pastor Mori está se batendo aí. O pastor Mori sabe, não, estou brincando, o pastor Mori sabe. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Números, Êxodos, Deuteronômios e Levíticos. Não falei na ordem, não me julgue. Mas são esses os livros. Ninguém soube. Na verdade, eu acho que eles pesquisaram no 3G e responderam depois. Mas eram perguntas simples. Teve uma que foi engraçada, que era cite 10 profetas. Cite 10 profetas. Tinha que citar. 10 é um número complicado. Talvez tu demore para pensar. Mas a primeira pessoa que tinha que sentar numa cadeira e responder. A primeira pessoa que sentou começou com Abraão, Moisés e Arão. Para começar com 10 profetas. É coisa boba? Talvez você não precise saber o Pentateuco. Mas uma coisa, gente, que a gente tem que começar a entender é que isso aqui é vivo. Se você vir aqui todo domingo, você vai ouvir pessoas falando disso aqui. Mas se tu lê isso aqui,
tu vai ver Deus falando contigo. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Essa é a diferença. Eu vou falar aqui para vocês, eu sou um canal que passou por aqui também. Um canal falho, um canal que precisa de ajuda, um canal que traz ruído. Quando você lê a Bíblia, é Deus e você. E sabe o que eu acho legal? Eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem vezes na vida que a gente está passando por dificuldade e o Espírito vem te dar aquele versículo. Aquele versículo que quando tu ia chorar, tu sorri e anda. Aquele versículo que te faz, não, vamos continuar. Mas se tu não leu, não é que o Espírito não quer te lembrar, é que tu nunca leu. Não tem como lembrar o que tu não conhece. Então, gente, conhecedor da palavra é fundamental para um cristão. Isso é ruim porque, eu estou falando de mim também. Quantas vezes a gente lê a Bíblia na semana, no dia? Tem tanto, né? Hoje já tem tanto livro bom aí, né? Dan Brown, né? Tanto livro legal de ler, Max Lucado apavorando. E aí a Bíblia, que é a Bíblia, às vezes fica com uma segunda opção, e às vezes fica só para o domingo. O celular tem agora a Bíblia no app, e é legal que o celular desligou, eu liguei, apareceu assim um minutinho. Que tal ler a Bíblia? Apareceu um aviso na tela. Aí, ó, negócio bacana. Eu botei não agora. Mas achei super bacana, eu botei não agora. E às vezes é o que a gente faz. Às vezes não é o celular que dá o app, às vezes é Deus falando um pouquinho. Que tal ler a Bíblia? Não agora. E vai passando. Amém? Muito importante também, cumpridor. Quantos teólogos temos? Tem de tudo de Deus. Tem de Deus como ninguém. Como se fosse possível entender tudo de Deus. Mas não atende. Não cumpre. Cumpridor da palavra. Amém? Próximo. Fazer boas obras. Livro de Tiago, muito usado para falarmos de boas obras. Tiago 2, 14 ao 18. Que proveito há, meus irmãos? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Somos salvos por fé. E essa fé produz obras. Você não faz obras? Vamos pensar na nossa última semana, né? Claro que boas obras vai muito mais além do que dar uma moeda para o cara no sinal. Mas pensa um pouco sobre boas obras que a gente faz. O que você tem feito na sua história recente, vamos falar assim. Sabe qual é o ponto? O ponto, às vezes, que a gente está tão corrido na vida, que as boas obras elas ficaram tão como segunda opção, que a gente chega naquela situação que se eu perguntar para ti, qual a realidade, qual o nível da tua fé, a gente começa a se questionar. Porque pensa, você crê em Deus. Deus. Você crê que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E que a tua eternidade está na mão dEle. A tua eternidade está na mão dEle. Você crê que Ele veio aqui e morreu por você. Você crê. Você crê tanto que não faz nada. Será que isso é tão real na nossa vida? Porque se isso fosse tão real do ponto de queimar, é impossível a gente ver uma necessidade e não fazer nada. A questão é que talvez a nossa cegueira com o próximo esteja diretamente relacionada à tua fé em Deus. Porque você diz crer em Deus, que crê em Deus, mas vive como se não cresce. A gente faz obras porque é salvo. Quem crê em Deus
E que quem tem essa certeza na vida, essas obras, é consequência natural. Não algo que você vai buscar para ser salvo, porque tu já é salvo, e por ser salvo, você as faz. E o nosso problema hoje, como instituição, a gente chegou nesse período religioso em que a gente espera da igreja para fazer a boa obra. Você já viu? Às vezes a gente está em casa e a gente se pergunta, pô, quando é que o pastor vai me chamar para fazer alguma coisa? Enquanto tu devia chegar para o pastor e falar, pastor, eu estou fazendo não sei o quê. Chega lá para o pastor, ó, vi uma parada aqui e vamos fazer, tá? É isso. Às vezes a gente espera né, tipo, vamos fazer lá um social, não sei o que lá, e a gente se organiza todo, e aí a gente faz a boa obra. Isso é maravilhoso, por quê? Porque nós somos corpo. Então, quando a gente se junta, a gente é muito mais forte. Mas não precisa. Você pode fazer por você. Você viu a necessidade? Eis aí. É o que a gente estuda sobre o próximo, né? Quem é o seu próximo? Quem é o próximo? Você pode falar quem está mais próximo, mas sabe quem é o próximo? Você é o próximo. Você é o próximo daquele que está precisando. Quem era o próximo? É o cara que estava no chão? Não, foi o samaritano, foi o próximo. Então a gente tem que começar a orar para que eu possa ser o próximo daquele que precisa de um próximo. Amém? Próximo. Gostou? Controlar a língua, essa é coisa linda. Controlar a língua. Não vou nem falar muito sobre controlar a língua, para eu controlar a minha língua. Entendeu também? Tiago 3:2. Pois todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Já no 9-12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, por acaso uma figueira produzir azeitonas, uma videira de figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Que na nossa boca... Tiago 3:2, versículo 9-12. Entendeu? Isso, tá certo. É que não é o capítulo 9, é o versículo 9-12, continua no Tiago 3. Ok? Gente, língua. Sabe qual é o problema da língua? Tem um monte de problema da língua, né? Mas sabe o que eu acho mais tenso? É que assim, a gente tem uma coisa que a gente fala, né? Se eu perguntar aqui quem nunca fofocou na vida, a gente se envergonha. Aquela coisa assim que, né, pá. Até o Isaac lá, que fala assim, ele já fofocou. Chegou lá para Bela, Joey, babá, TV. Tava lá trocando de canal. Pitititinho, já tava lá contando, durando o tio. Eu só mudei de canal. Sabe qual é o problema? Quando a gente fala de uma outra pessoa, vamos tentar botar numa balança. O quanto a gente fala de coisa boa e o quanto a gente fala de coisa ruim. Você já viu? A pessoa ganhou um prêmio. Tu chega em casa e conta lá para tua família. Tu viu? Fulano ganhou um prêmio. Se tu lembrar, talvez tu fale. Se vir na cabeça um assunto ali, talvez tu fale que o fulano ganhou um prêmio. Fulano traiu a mulher. Primeira coisa que tu faz quando chega em casa, viu fulano? Traiu a mulher. Porque a coisa ruim, meu amigo, a gente tem uma gana de jogar. Né? Talvez a gente meio que se iluda, não admita muito, assim, mas lá no fundo, parece que às vezes tem até um prazer, assim, né? Vício, falar, aquilo lá nunca me enganou. Parece que dá uma alegria na desgraça alheia. E esse é o problema da língua. Porque o problema não é tu falar, o problema é que a gente tem uma queda muito grande para falar mal. Não é só, né, quer pregar o evangelho, prega aí, ó. Mas não, a gente tem aquela quedinha por coisinha ruim. E é aquela coisa do, né, o cara deu uma quedinha, a gente já transforma num buraco gigante. Enquanto, na verdade, a gente devia proteger ele e não passar para frente. Quando tu vê essas coisinhas, contamina todo o corpo. Então, ó, quem controla ela é perfeito. Próximo. Ser sábio
Tiago 3, versículo 17, 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Se você ler, depois aconselho obviamente ler todo o Tiago, antes ele fala da sabedoria terrena. A sabedoria dos céus, primeiramente pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Nosso problema é que a gente pensa muito na sabedoria humana. Por isso que a gente fala, né, a gente brinca tanto de teólogo. O problema do teólogo é que ele estuda, ele começa a ver a Bíblia do ponto de sabedoria humana. E aí começa a perder um pouco da humildade, entender que Deus está muito mais além do que ele pode entender. Começa a tentar escrever tudo. Não estou falando de forma geral, obviamente. Agora, a sabedoria que vem do céu, ela é pura, ela é tratável. Poucas coisas são mais sábias do que você deixar ser tratado. Sabe quando o líder chega para ti e fala, ó, fulano, tá errando nisso, naquilo? Não sei se você sabe isso, né? Não sei se nunca tive essa experiência maravilhosa. Normalmente, aquilo fecha o nosso coração. Aquilo a quem tu pensa que é? Vai lá no domingo, né? Fala uma coisa, acha que me conhece. E aí a gente toma aquilo ali e pega o cara mal me conhece, não sei o que lá. Às vezes, né, sei lá, um pastor já viu tanto caso igual ao teu, te deu um conselho. Poucas coisas são tão sábias quanto tu deixar não. Talvez esse cara saiba mais do que eu. É aquela historinha, existe duas maneiras de aprender. Uma indo lá e quebrando a cara. Outra é falando com quem já foi lá e quebrou a cara. Talvez ele já te dê a dica do que não fazer. Que a gente possa ser sábio. Que a gente possa ter essa sabedoria que vem do alto. Que não vem da gente. Que não é por força humana. Mas que é o Espírito trabalhando na gente, deixando a gente ser tratado. Que a gente possa ser moderado, cheio de misericórdia e bons frutos. Amém? Próximo. Ser inimigo do mundo. Tiago 4, 1 ao 5. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites que nós vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensai que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até com ciúme. Quando você lê o versículo isolado a amizade do mundo, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, a gente normalmente ministra e leva para o lado de, o mundo está ficando normal, do tipo, você está aceitando essas coisas do mundo, o mundo entrando na igreja. Isso também é uma realidade. Às vezes as coisas do mundo vai ficando tão normal, né? Esses dias, isso aqui não é nada, né? Não é nenhuma crítica nem nada, é um fato. Quando eu era petitinho, as meninas, minhas irmãs, elas não podiam usar jamais uma saia 5 dedos do joelho para cima. Mais para baixo? Não, eu lembro na minha cabeça disso aqui. Talvez antes de eu ser petitinho, antes de nascer, era mais para baixo. Mas era isso aqui. Era o joelho, tu botava a mão no... Eu lembro da minha mãe botando a mão no joelho, botando 5 dedos. Era isso. Hoje, não, a crítica, não é nada disso. Mas hoje, tu vê uma menina com uma saia na metade da coxa e é normal. Não escandaliza. Porque o tempo passou, foi passando e ficou natural. Tu vê, a gente brincou nos jovens lá, tu vê aqueles shorts, né? A gente brinca shorts que aparece o bolso e depois os shorts, porque o bolso é maior que a altura do short. É moda agora, né? Mas é engraçado, porque a pessoa bota o bolso e a mão continua e o shorts já tinha acabado. Mas é natural. Não, eu não estou falando que assim é uma coisa, meu Deus, que absurdo, tal. Apesar de ser um pouco, mas assim, virou natural. E porque a coisa vai entrando, a cultura vai passando.
há muito tempo atrás, não podia tocar bateria. Agora a gente pode, a cultura vai mudando, isso é natural. Só que às vezes algumas coisas do mundo vão entrando e a gente nem percebe. E aqui, eu acho interessante, por isso que eu li os versículos de cima, que ele começa a colocar os nossos deleites nas coisas do mundo. Isso é interessante, porque aqui entra, no versículo 5, não pensais que o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até com ciúme. Por que ciúme? Porque às vezes a gente está dando mais atenção à coisa do mundo do que ele. É aquela coisa do buscar mais o carro zero do ano, né? Do que o Espírito. É dar mais valor ao que vestir, comer, ter, esbanjar e bater foto e jogar no Instagram do que ao Espírito. Então, às vezes, nosso coração está tão nesse mundo capitalista que a gente está dando muito valor para essas coisas. Sendo muito amiguinho dessas coisas. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Você tem que ser inimigo do mundo. E inimigo, gente, é inimigo. Inimigo é inimigo. Estuda lá, sei lá, uma guerra para tu ver como é que é o inimigo. É inimigo. Inimigo é inimigo. Próximo. Humildade. Tiago 4, ainda no 4, 13 a 15. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Uma coisa que o crente tem um certo... Sempre geral, tá, pessoal? Que o crente tem uma certa facilidade é dar uma levantada no nariz porque a gente é crente. A gente se sente um pouco especial, porque a gente é crente. E aí dá uma subida no orgulho, e aí a gente planeja as coisas e faz o mundo inteiro ver como é que vai funcionar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí tudo vai dar certo, tal. E às vezes falta aquela humildade de, se for da vontade de Deus. A gente leu ali que a gente não recebe porque a gente pede mal. Que a gente pede o que a gente quer. E não o que é da vontade de Deus. Você já pensou nisso? Isso é interessante. Quantas vezes a gente pediu coisa, talvez a oração não é aquela brincadeira, na oração não passa do teto. Porque não era da vontade de Deus. Falta um pouco de humildade. De saber que a gente é esse vapor. Que agora está aqui. Daqui a pouco já não vai estar mais. Amém? Próximo. Poder da oração e confessar pecados. Isso aqui é bem legal. Capítulo 5, versículo 13 a 18. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente alguém de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a adoração de fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ore. Que oração seja o nosso primeiro passo para qualquer coisa. Você vai fazer alguma coisa? Você está com algum probleminha? Ora. Ela sempre tem que ser o nosso primeiro passo. Ora, sempre ora. E ora com fé. A gente tem a oração, ela sempre está ligada à fé. É aquela coisa da piadinha lá do orar para que essa montanha vai se remover, daí tu faz aquela oração, que essa montanha se remova e daqui para lá e tal, daí tu fecha a porta, acorda no outro dia, abre, vê a montanha no mesmo lugar e diz, sabia que não ia acontecer. Falta fé. Que a gente possa orar e que essa oração esteja de acordo com a vontade dele. Que a gente faça essa oração que mude a gente.
Essa oração que nos coloque de acordo com o seu espírito. Amém? E o poder, não falei aqui, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Gente, confessar os nossos pecados. Isso aí é difícil. Isso é muito difícil. E confessar pecado é tu mostrar que tu é um pecador. E na igreja ninguém é pecador. Aqui é todo mundo santo. Confessar pecado é difícil. Ache uma pessoa que você confie. Isso é uma dica boa. A gente sempre, aconselha líderes e pastores, porque eles são líderes e pastores, já estão acostumados com isso. A Bíblia não diz que tem que ser líder e pastor, é uns aos outros. Mas ache uma pessoa que você confie, seja ela seu líder, seja ela seu pastor, seja ela seu pai na fé. Se confesse. Sabe, confessar é tu chegar, isso aqui sou eu, sem máscara, sem crentice, sem pompa. Não se preocupa, Deus te perdoa. Confesse. Sabe por quê? Porque depois o inimigo jamais vai poder olhar para ti e falar, tu é o cara que faz aquilo, sou eu, fiz aquilo, e aí? Ele jamais vai poder te acusar, porque teu pecado está confesso e perdoado. Quem dera todos nós fôssemos humildes o suficiente para ser assim, sem capa. Errei, pequei, perdão. Amém? Próximo. Converter um pecador do erro. Tiago 5, 19 ao 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ide. Cobrirá uma multidão de pecados. Converter um pecador do seu mau caminho. Aqui eu quero abrir o parênteses. Dia 30 agora. É evangelismo global. Não sei se você conhece, é um movimento onde o mundo inteiro, igrejas do mundo inteiro e do mundo inteiro literalmente, estão fazendo evangelismo nessa data. Seja ele como for, pode ser evangelismo criativo. O pessoal dos jovens aqui, junto com o Copev Jovens, está fazendo evangelismo lá na praça, no Parque Ecológico, a partir das 4 horas. Evangelismo criativo, vai ter música, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter algodão doce para a galera. A gente vai chegar lá na praça e fazer uma festa bacana para atrair o pessoal e evangelizar lá. É um passo que a gente está fazendo. Se você quiser, você pode ir lá. O que é o bacana? Evangelismo global. Gente, a gente tem que pregar todo dia. Pregar tempo fora de tempo. Deu oportunidade e tu fala de Deus. Mas é legal do evangelismo global porque mostra que a gente é uma igreja tão mística, tão diferente, esqueci a palavra, tão cheio de cultura diferente, mas ao mesmo tempo tão unida, a ponto de nós conseguir fazer um evento no mundo inteiro, orando, temos gente orando o tempo todo para isso, e para fazer esse dia 30, o evangelismo. Participa. Sabe, tem gente no mundo inteiro orando. É a velha história de cada um pega um, cada um evangeliza um, e a igreja dobra. Então leva alguém para sua casa, aproveita esse dia e chama aquela pessoa que tu já está conversando, parente do trabalho, não sei. Ou também vai lá com nós no Parque Ecológico. Evangelismo Global, dia 30, sábado. Que a gente possa estar envolvido também nessa. A gente já está aqui com o Copev, mas você como igreja, você como corpo, também participe. Amém? Quem converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma. A gente tem Cristo, que a gente possa levar esse Cristo a outro. Amém? Esse é um cristão segundo o livro de Tiago. Leia o livro de Tiago, 5 capítulos, muito rápido, muito bom. Eu queria passar para finalizar, um vídeo rapidinho, que eu achei bem bacana, e eu acho que vai ser divertido. Um pouco mais para baixo o mouse, esquerda, play.
Em algum momento da sua vida, você já se sentiu totalmente completo? Aquela sensação de poder estar em qualquer lugar do mundo, com qualquer outra pessoa, mas preferir estar ali. De não sentir nenhuma preocupação, nenhum medo e uma segurança inexplicável. A palavra de Deus nos diz que Ele deve ser suficiente no nosso coração, que devemos nos alegrar nele, não nos preocupando com o dia de amanhã, mas felizes pelo hoje. Mas por que tem sido tão difícil nos sentirmos felizes? Por que a graça de Deus não tem nos bastado? Por que é tão fácil nos roubar a paz? Por que temos sido tão exigentes? Oi, com licença, tá vago aqui? Posso? Obrigado. Muito bacana essa igreja, a primeira vez que eu tô vindo, ó, tô me sentindo super bem, muito legal, uma maravilha. O pessoal ali me abraçou, parece que acolhe mesmo, sabe? Tô feliz, muito legal, parabéns aí pela igreja. É que na verdade é o trabalho deles, né? Eles são na recepção. Se eles não sorrirem, quem vai sorrir, né? É o trabalho deles. Agora você pede pra levar um boqueirão ali, pra dar uma carona. Não fica um. Vamos tudo embora. Vamos lanchar, vamos junto, sabe? Fica um. Nossa, mas vocês têm uma banda muito boa, né? Você viu o solo que o cara fez? Muito apavorando essa... Já foi melhor. Já foi bem melhor. Mas também com essa caixa estourando aqui da esquerda. A caixa tá estourando, eu consigo louvar, é o meu amigo aqui. Tá vendo? Tá vendo como já não é tão simpático? Cadê? Sorriso não me engana. Sorriso não me engana não. Caixa estourada, é o baixista que tá com problema. Tá difícil. Deixa eu ver. É aqui, meu amor. Diante desse pôr do sol maravilhoso, nesse lugar lindo, eu venho ensaiando uma coisa pra te dizer. Não me diga que tem que andar mais 10 passos. Eduardo, eu tô com as minhas varizes tá estourando aqui. O que é? Que daqui 10 anos o que? Eu não consigo nem andar, tô com uma coluna. Não dá pra ver o pôr do sol lá do apartamento? Vai ter que subir esse morro, tem que ver essa aqui, tem que ver essa correria toda. Amor, eu sei que a gente teve muitos conflitos nesses anos, mas eu tenho que te dizer que eu amo você. E você aceita se casar comigo? Que lindo. Olha, tem que agilizar as coisas daí, né? Tem que ver flores, tem que ver o fotógrafo, tem que ver o buffet. Quem vai ser? Eduardo, eu tô com emprego novo. Eduardo, como que eu vou agilizar as coisas? Tem que agilizar o buffet, tem que agilizar todas as coisas. Tem que ver flores rosas, que eu quero muito. Eu vou agilizar isso daí já. Eu vou ligar pra minha mãe, a gente vai agilizando e já conversa, tá? Não, espera aí, a resposta é sim ou não? Sim. Mas volta, tem o pessoal do violino que tá chegando aqui, ó o pôr do sol. Dá uma foto aqui mesmo. E aí, amor, tá tudo como você queria, né? Eu vim até com a roupa que eu te conheci. Não mesmo, né, Eduardo? Tá bem mais ou menos. A Daninha que você me achou... A minha sobrinha? O que tem ela? Não, mas tão bonitinha, né, Eduardo? Quando eu tinha 1 aninho, 2 aninhos, era bonita. Agora tá 4 anos. Meio enlouquecida também. Não veio jogando flor na cara das pessoas. Não gostei, não. Primeiro eu falar da flor. A flor era rosa. Meio lilás, uma cor meio estranha. Essa não é bem o que eu queria, mas tudo bem. Vamos casar. Mas pensa que daqui pra frente a gente vai viver muito feliz, vai ser muito legal. Gastando esse dinheiro no casamento. Quanto dinheiro a gente gastou aqui? É a faculdade dos nossos filhos. Os 3 filhos que a gente vai ter. A gente nem tem filho ainda. A gente vai ter. Eu vou até agilizar isso daí. Eu vou pedir pra cortar o braço. Mas calma, não, fica calma, a gente não tem filho, vamos planejar. A verdade é que deixamos que coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. O que antes nos fazia felizes, agora não mais. E então travamos uma batalha dentro de nós, condicionando a nossa felicidade a algumas coisas, como ter um carro, fazer uma viagem, nos casarmos, nos formarmos, acharmos a religião certa. Mas o que Deus tem colocado nas suas mãos hoje? Você tem feito dele a coisa mais importante da tua vida? Ele tem sido o suficiente para você? Você tem o buscado como aquele que te criou, que tem planos de paz para você e não de mal? Por isso, caia na real. Amém. Consegue pausar? Era só os erros de gravação pra gente não perder muito tempo. Amém? Caia na real. É um videozinho, se procurar na internet, caia na real, vocês vão ver, tem bastante, aconselho bastante, é bem bacana. Que a graça dele nos baste. Que a gente possa não ser essa pessoa que acha problema em tudo, né? Até no casamento. Eis aqui, gente, que a gente possa ser esse cristão que Tiago fala, que a graça de Cristo nos baste, nos seja suficiente, e que esse culto maravilhoso que a gente teve aqui, que amanhã ele continue vivo. Amém?